pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, vocês nem acreditam, mas hoje nós vamos voltar no túnel do tempo. É assim, eu vou procurar mostrar algumas coisas assim do meu passado para vocês. Então eu vou começar a mostrar essa foto de quando eu tinha 16 aninhos de idade. Claro que eu desde pequenininha sempre tinha aquilo na cabeça de querer ser artista. Meu negócio era ser atriz, era uma paixão que eu tinha de querer ser atriz e ser artista. Aquele sonho que eu tinha assim dentro de mim. Mas pronto, graças a Deus pelo menos eu consegui concluir, né? Porque é muito importante a gente conseguir concretizar um sonho, né? Então é muito bom. Eu consegui concretizar alguns sonhos meus, mas pelo menos esse de ser atriz eu consegui fazer algumas coisas como atriz, foi muito bom também. Então eu vou começar, olha, mostrando. Esse aqui eu com 16 aninhos de idade, olha que bonitinho. Tinha uma paixão que era o balé. Sempre fui apaixonada pelo balé. Comecei a fazer balé de pequenininha mesmo. E também, como queria ser, a tal de querer ser famosa, né? Então esse aqui quando eu também tinha 16 anos de idade, já fazia as minhas fotos. Olha o cabelo, gente. Tá muito engraçado. Então é assim, eu comecei fazendo figuração quando tinha assim 12 anos, 13, em televisão. Isso aqui foi um filme também que eu fui no avant-première, no lançamento do filme também, olha, com 16 anos, então tava sempre nas atividades. E fiz teatro também quando tinha 14 para 15 anos também fazia teatro também com a Maura Davi numa companhia de teatro. Pronto, sempre fui apaixonada pela arte. Com 16 anos mais ou menos também fiz um curso de manequim com a Christine Ufon, ela era uma grande manequim que foi muito famosa no Brasil e hoje em dia ela já está assim, continua ainda. Acho que deve estar fazendo alguma coisa, que eu estou afastada do Brasil já há algum tempo, fora já um pouco. Mas a Christine Ufon foi uma grande manequim no Brasil. E meu sonho era fazer o curso de manequim com Christine Ufon. E eu fui na escola dela, conheci a escola dela também por volta de 16 anos de idade. Fui, fiz o curso, fiz algumas coisas como modelo. Mas depois o meu foco também continuava com a dança. Pronto, dança, atriz, modelo e por ali. Geralmente a gente sempre faz um pouco de cada vez. Então é assim, fiz vários comerciais no Brasil. Um deles, eu vou mostrar para você um dos comerciais que eu fiz. Deixa eu mostrar, começo por aqui. Então, esse comercial aqui foi um comercial que eu fiz no Brasil, que falava sobre loteria, casa de loterias, onde faz jogo. Então fiz esse comercial para uma casa de loteria, foi do estado do Brasil, agora já não me lembro mais foi qual é o estado, mas foi lá pelo estado do Nordeste. E esse aqui também foi um CD também que eu gravei, também que eu fiz a capa, fiz a capa, né, como modelo desse CD, que é o Sam Brasil. Esse colega meu que estava aqui é um grande músico, que é o Odair. Ele teve um grupo de pagode também bem conhecido no Brasil também, que era o Só Pagode. Eu também sempre fui uma mulher do samba, né, gente? Foi com o samba que eu viajei por vários países do mundo, trabalhando na área da dança, com danças folclóricas brasileiras. A minha primeira viagem para o Japão foi com um grupo de dança. Nós fomos um dos primeiros grupos assim a viajar para levar a lambada para fora, mostrar a lambada para o Japão. Fui com um grupo eram mais ou menos umas 10 meninas, mais ou menos, e a gente tinha várias coreografias. Nós tínhamos que fazer 3 shows, e 3 shows numa casa de espetáculo, uma casa bem conceituada em Tóquio, e cada espetáculo durava mais ou menos por volta de 45 minutos. Esse foi a minha primeira viagem para o Japão. Então, nessa primeira viagem para o Japão, inclusive a nossa coreógrafa era a Neide. Tinha várias. Sempre o espetáculo terminava ou com lambada ou com samba.
E nós, em um dos nossos espetáculos, nós tivemos uma visita muito especial no local, na casa de espetáculo onde a gente trabalhava em Tóquio. O Gugu Liberato foi lá visitar a gente, né? Conhecer a casa, que a coreógrafa Neide era amiga dele. Então aqui é só para relembrar o Gugu Liberato, nossa, no Japão. Ok? Aqui também tem uma outra foto, que depois no final do espetáculo, depois fomos todo mundo pra discoteca, badalar em Tóquio. Tá a galera com o Gugu Liberato. Então, também conheci também várias escolas de samba no Japão. Então, eu fiz amizade com o pessoal das escolas de samba do Japão, porque o carnaval no Japão é em agosto, né? Então, eu também, essa aqui era uma das, os Bárbaros era uma escola de samba do Japão também, conheci eles em São Paulo, na Vai Vai, depois encontrei com eles também em Tóquio também, desfilei na escola de samba deles também em Tóquio. Aqui, isso foi na primeira viagem que eu fui para o Japão. Também a gente passeava bastante também quando tinha folga, né? Na época quando eu fui para o Japão com a lambada, a gente fazia muito espetáculo, não parava. Além do local da casa de espetáculo onde a gente trabalhava, a gente fazia muito espetáculo também fora, nas empresas, fazíamos muita televisão também. A lambada, aquilo foi um estouro, né? Então a gente era requisitado para fazer shows em vários lugares. Mas um dos lugares que eu gostei muito no Japão, que eu fui mais ou menos umas 5 vezes, gente, tem ideia? Adoro a Disneylândia. Eu fui 5 vezes na Disneylândia de Tóquio. Essa aqui é uma das fotos da Disneylândia de Tóquio. Só para recordar do túnel do tempo. Olha eu com a princesinha aqui, que bonitinha. Pois é, no Japão eu fiquei na minha primeira viagem que eu fui para o Japão, eu morei 6 meses no Japão. Aí depois terminou o contrato, eu voltei para o Brasil, fiquei um certo tempo no Brasil. Depois tive também um outro convite também para voltar para ir para o Japão, só que é engraçado, né? A primeira vez que eu fui para o Japão foi com o grupo que nós fomos levar a lambada para o Japão. Acho que foi o primeiro grupo que eu me lembro e me recordo, nós fomos o primeiro grupo aí com a lambada para o Japão. E depois tive um outro convite, nós tivemos um outro convite, tive um outro convite, né? Fui com um grupo novamente. Era outra missão. A nossa missão era ensinar os japoneses a fazer torcida organizada em campo de futebol. Olha o filme. Então, foi escolhida eu, que entendi um pouco de percussão, e mais uma outra amiga minha também que entende muito, ela entendia mais do que eu também de percussão, embora que eu entendesse de percussão, mas ela era muito mais, além de cantora, ela também entendia muito de percussão. E aí nós fomos com o grupo para ensinar os japoneses a fazer torcida organizada em campo de futebol. O time de futebol que eu trabalhei era o Shimizu Space, foi com um grupo assim bem grande, né? Grande não, era mais ou menos, eram 4 rapazes e eu mais uma outra, e eu e a minha colega Mariângela. Então, e o técnico do time de futebol da onde eu trabalhava no Japão era o Leão, foi técnico também da seleção brasileira. Então vou mostrar para vocês aqui algumas fotos no Japão, fazendo torcida organizada em campo de futebol, no Shimizu Space, animando a torcida. Deixa eu ver, acho que tem mais aqui. Tem também, essa daqui também foi uma reportagem também que saiu também no Brasil, olha, de quando a gente estava, como a gente fizemos esse trabalho no Japão. E quem nos levou na época para poder fazer esse trabalho de torcida organizada no Japão foi o pai do Kazu, o Kazu foi um dos maiores jogadores de futebol do Japão. O pai dele, ele era empresário, ele levava jogadores de futebol brasileiros para o Japão e também tinha um intercâmbio, né, na área do futebol muito grande, que o Brasil também trazia crianças japonesas para treinar futebol no Brasil. Então, e foi ele que nos levou para o Japão. Eu morei, o Shimizu Space é numa cidade chamada Shizuoka, que é afastado de Tóquio, mas é uma cidade muito bonitinha também, muito linda. Eu achava tanta graça quando eu abria a janela, eu dava assim a primeira assim
coisa assim que a primeira imagem que eu vi assim quando abri a janela era o Monte Fuji. O Monte Fuji é um dos maiores vulcões do Japão, mas é tão lindo. A primeira imagem assim que eu vi era o Monte Fuji. Mas foi uma viagem muito bacana, muito legal, porque quando eu trabalhava nesse time, a gente fazia onde o time ia jogar, a torcida tinha que ir junto. E o legal desse trabalho é que era assim, quem era o nosso manager, cuidava de tudo, era o Mário Boni. E então é assim, quando o time ganhava, o Shimizu ganhava, aí os jogadores no meio do futebol tem assim a maneira deles falar, quando o time ganha, eles falam, os jogadores ganham um prêmio a mais, que chama-se bicho, né? Acho que é bicho que eles falam. E então o pessoal da torcida também, que era eu, mas o pessoal da torcida, né? Mariângela, Mário Boni, Heraldo, Augusto, aí todo mundo também ganhava também um dinheirinho a mais quando o time ganhava, era muito legal. Eu estava sempre torcendo para o time, né, ganhar, para a gente também levar o nosso. E também o nosso time também foi jogar também contra o time, como o time do Zico também era técnico também, que era agora? Fukushima, não era. Agora me deu uma branca, eu lembrei agora o nome do time do Zico. Pronto, mas o nosso time também foi jogar também contra o time do Zico. E foi também um dia também assim muito bacana também, ficou assim muito marcado também. Acho que naquele dia até empatou, já não me recordo muito bem, mas acho que empatou. Mas foi muito interessante também essa viagem de levar a arte de ensinar o japonês a fazer torcida organizada. Porque assim, no Brasil, a mulher brasileira, ela vai pro time de futebol, ela torce, né? E a mulher japonesa tem muita vergonha, são muito tímidas, né? Então, a intenção deles levar nós para poder fazer a torcida organizada no Japão era justamente para ensinar para as mulheres japonesas ser mais solta e participar da torcida organizada e torcer para o time delas. Então a nossa função era ensinar a fazer torcida organizada, ensinar percussão e ensinar elas a torcer para o seu time foi essa a nossa missão. E fizemos muito bem, foi um sucesso. A torcida organizada em japonês chama-se Oenda. O pessoal, nossa, curtiu muito, gostavam muito. Então essa foi a segunda viagem para o Japão. E depois, quando terminou meu contrato também com o Shimizu, eu também continuei no Japão, aí eles me deixaram ficar mais tempo lá. E aí foi onde que eu fazia vários espetáculos com outras companhias também. Isso aqui, a gente fazia vários espetáculos de rua também. Olha, aqui a gente em Tóquio fazendo espetáculo na rua na época do verão. Nossa, quase 40 graus de calor e nós lá só sambando. E o grupo, os meninos tocando e a gente sambando. Gente, tem ideia que aquilo não era fácil. E também teve um lugar também muito legal também, onde eu fiz um espetáculo também no final de ano também, que era Yokohama Wind Blue. Era um lugar onde tinha, assim, fechado, mas tinha vários tipos de piscina, e ofurô, e as piscinas também com as ondas, aquelas ondas assim gigantescas também lá e tudo. Então, eu vou mostrar aqui uma foto. Foi 10 dias de espetáculo nós fizemos nesse Yokohama Wind Blue. Aqui tá eu e o grupo também era de japoneses e com brasileiros. E era eu que saía com o grupo. Quando eu jogava o pandeiro para cima, quando eu pegava o pandeiro na mão, caía o pandeiro no dedo, aí a bateria começava a tocar e a gente fazia toda a volta dentro do clube. Aquilo tinha olha, eu vou te mostrar essa foto aqui só para vocês verem como é que funcionava lá. Olha que bonito, parecia que você estava na praia, gente, olha que legal. Tinha ondas, tudo, nossa, espetacular esse lugar na época do inverno, tipo assim, até na época eu fiz o espetáculo na época do Natal, lá fora nevando, lá dentro mó calor, mas é tudo muito bem preparado esse local,
É magnífico, o japonês inventando tudo isso. E foi uma experiência muito legal essa e também quando terminou também o espetáculo, eu voltei lá também com uma amiga minha também, com a Marisa, a gente depois curtiu um pouquinho também lá. Olha essa foto aqui, que interessante, lá no Yokohama Wind Blue. Aqui outras fotos minhas com a Marisa também, lá no Yokohama Wind Blue. Essa piscina é um parque aquático, né? Só que é um parque aquático todo fechado. Então pode estar o frio que for lá dentro, lá dentro é super quente, tem aqueles tobogã, tem tanta novidade que vocês não têm ideia. É um lugar maravilhoso. Então o que eu tenho mais do Japão aqui? Eu já falei da Disneylândia. Aqui não dá muito, aqui sou eu fazendo acrobacia com o pandeiro, né? O pandeiro sempre foi meu passaporte para o mundo. Quem me ensinou a fazer as acrobacias com o pandeiro foi o nosso mestre Oswaldinho da Cuíca. Deixa eu ver se eu mostro aqui alguma coisa do Oswaldinho. Eu também desfilei em várias escolas de samba, na Vai Vai. Aí eu fui a primeira garota do Folia na Faria. Essa aqui foi uma das primeiras que saiu nos jornais. Que tem mais aqui, Oswaldinho da Cuíca, eu e uma outra amiga. Quem me ensinou a fazer acrobacia com o pandeiro foi Oswaldinho da Cuíca. Esse aqui na época do carnaval, eu nos jornais. Saí em muitos jornais, revistas, fazia também os clipes também da Globo também, dos carnavais, das escolas de samba, participava dos clipes. Aqui também um desfile também da escola de samba Vai Vai também. Esse aqui é Acadêmicos do Tucuruvi, um desfile da Acadêmicos do Tucuruvi. Esse aqui é uma outra também do Acadêmicos do Tucuruvi. E também teve uma outra viagem também que marcou muito a minha vida. Aqui eu não tenho muitas fotos dela, mas vou te mostrar algumas. Essa aqui foi na Coreia, eu trabalhei num parque de diversão chamado Tonduçá. Então, isso aqui tá o Heraldo, tá os meninos aqui, ó, uma foto dos meninos tocando e eu dançando. Isso aqui foi na Coreia. Esse aqui também é lá no parque de diversão na Coreia também, foi bem interessante. Moramos 3 meses na Coreia, eu e o grupo. A gente só tinha folga na segunda-feira. O povo pensa que trabalhar com dança também não é brincadeira não. Todo dia nós tínhamos espetáculo. O primeiro espetáculo começava às 15 horas da tarde, depois às 19 tinha outro, era 2 shows por dia. Mas olha, é assim, quando a gente trabalha naquilo que gosta, que bom, né, gente? E aqui também a minha amiga Marisa, também no Rio de Janeiro. Ai, que saudade da Marisa. A Marisa também trabalhei com ela no Japão. Foi muito interessante. Quero mandar um beijo também para as outras minhas amigas também, para a Maísa. E foi tantas também que trabalhamos juntas. Então, por hoje, o nosso tour na viagem no Túnel do Tempo, eu vou ficar por aqui. Mas depois eu vou continuar, porque eu tive outras viagens também. Se pro vídeo não ficar tão grande, eu vou ficar por aqui hoje e o Túnel do Tempo continua. Essa é a parte 1, depois vem a 2 e até chegar em Portugal. Ok? Então eu fico por aqui. Subscreva no canal. Se tiver algum comentário, é só mandar um e-mailzinho ou entrar em contato comigo também pelo blog ou nas minhas redes sociais. Ok? Um beijo e até a próxima.